Olá, você conhece o termo especismo? Então, se não conhece, vem comigo que hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse conceito. O especismo, geralmente, ele é descrito como uma discriminação em que você elenca seres superiores e seres inferiores. O especismo está relacionado diretamente a uma espécie de discriminação. E essa questão, ou seja, nós estamos relacionando o especismo com um valor moral. Estabelece-se um valor moral a determinada espécie em detrimento de outra espécie. Nesse sentido, os animais não humanos, eles estão elencados como inferiores a nós, seres humanos. A questão do especismo, ela se desdobra em outras questões temáticas. Por exemplo, a questão: é legítimo usarmos animais para testes em laboratórios? Até quando o especismo se justifica? Moralmente falando, o especismo, como ele estabelece uma discriminação, não deve ser aceito enquanto validade moral. Na perspectiva do filósofo Peter Singer, né, na sua ética utilitarista, ele pensa justamente essa condição em que possamos diminuir dois sofrimentos, né, isso relacionado a humanos e a seres e aos animais não humanos. Nessa perspectiva, o especismo não tem validade moral, ou seja, nós estamos elencando alguma espécie supostamente superiores a outras. Então, na perspectiva de Singer, ele quer transformar, aderir, estender a condição de moralidade aos seres não humanos, aos animais não humanos, né? Então nós temos a noção de que não humanos são inferiores aos humanos. Existem apenas para o desfrute dos seres humanos. E vemos isso recorrente, correlacionado à alimentação, né? A alimentação, nós vemos geralmente vaquejadas, né? Então, coisas que são ligadas à exploração dos animais a partir dessa temática do especismo. Ou seja, quando eu dou a validade moral superior ao ser humano como o topo da cadeia ou o ser mais consciente de todos, em certa perspectiva ele né? Só que eu não posso desmerecer uma outra espécie. A perspectiva de Singer e essa noção, problematizando a questão do especismo, justamente é essa. Como podemos estender a validade moral aos animais não humanos? Como dar uma legitimidade? E aí se desdobra em outras questões, como por exemplo, nós percebemos que quanto menor o animal, nós tendemos a admirá-lo, até cuidá-lo, né? E outros, assim, quanto maior o animal, a consideração moral dada a ele, ela é diminuída. Nós elencamos alguns animais domésticos e dizemos, não, esses, eu me assusto se alguém se alimentar de um gato, por exemplo, né, ou de um cachorro. Nessa perspectiva, podemos perceber que pode ser cultural também. Em alguns países, se alimentar de cão é uma coisa corriqueira, né? Então, nessa noção, então, perspectivamente falando, que existem animais superiores e inferiores aos outros. Nessa noção, o especismo ele não se justifica, porque ele está cometendo uma discriminação. E cometendo essa discriminação, ele elege alguns animais que podem ter validade moral e outros não. E puxando muito para a questão do ser humano, como o animal superior ao outro, né? Nessa perspectiva, coloca-se todos os animais não humanos como esquecidos da questão da moral, né? E apenas visto como um desfrute para os seres humanos. A ideia é que não existe qualquer, vamos dizer assim, característica que possibilite o reconhecimento da dignidade dos animais não humanos. Essa perspectiva é que, como falamos em especismo, nesse conceito, né, está relacionado justamente a essa validade, ou seja, como podemos ver nos animais a dor e o sofrimento. Todos nós queremos fugir da dor, né, e buscar a alegria, buscar a felicidade, né, fugir do sofrimento. E assim também são os animais, né? Eles têm níveis de sensibilidade ou de senciência diferente de nós, enquanto seres humanos. Isso é óbvio, né? Porque eles não têm a reflexão sobre si mesmos, eles não têm a consciência de si.
Mas mesmo dessa maneira, eles sempre evitam a dor, evitam o sofrimento, eles sempre lutam pela sua existência. Então, nessa perspectiva, podemos eliminar o especismo da nossa convivência, né? Então essa noção ética estendendo-se para também os animais. Então, nesse cuidado, nessa proteção, porque a partir dessa noção especista existe um processo perverso de desconsideração de interesse e, vamos dizer, de instrumentalização da vida. O que é instrumentalização? O animal ele serve como instrumento, ele apenas serve como utilidade para o ser humano, né? Ou seja, para alimentação, para testes em laboratório. E alguns animais, né, já falei aqui, os domésticos, temos uma certa valorização moral a esses. E o especismo, como eu falo para vocês, é uma forma de discriminação em que a gente elege uma espécie superior a outras espécies. E isso acaba por acarretar essa discriminação, essa inferiorização de alguns animais não humanos e também essa instrumentalização da vida, né? Porque os animais eles são encarados como um mero meio de satisfação dos desejos humanos. Então o especismo funciona dessa maneira como justificativa a toda forma de opressão e crueldade dirigida aos animais não humanos. Acabam por eleger quais seres são passíveis de consideração moral, condenando aqueles que não estão eleitos, não são os eleitos para ter essa consideração moral, que não estão na esfera dessa afetividade moral e então não é uma moral efetiva, é uma moral que ela elege, né, quais serão de consideração. Esse eu cuido, esse eu me compadeço do sofrimento, os outros eu posso estar utilizando para a satisfação dos meus interesses próprios enquanto ser humano, né? Então o especismo, de certa maneira, ele implica em se caracterizar os outros, né? Porque são membros de outra espécie. De dizer assim, os membros de outras espécies não são possíveis de ter uma consideração moral, né? Então a ideologia especista ela classifica, né, os seres como inferiores e superiores. O especismo traz essa reflexão, né, esse conceito de especismo. E o que está se pensando justamente é isso: como levar consideração moral aos animais não humanos, né? E fica essa reflexão que nós vamos continuar a partir do conceito do especismo e a partir das leis que regem o especismo, né?